Bem, gente, vamos lá para mais um curso de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. A aula de hoje é de exemplos de composição de transformações lineares. Então, composição de transformações lineares. Bem, então, vamos olhar para alguns exemplos, né? Vou começar olhando para um operador. A gente vai ver como é que a gente consegue fazer essa composição, como é que a gente simboliza essa composição, né? Efetua essas contas. A gente vai falar de operadores nilpotentes, operadores idempotentes. A gente vai falar de potências de operadores, né? Então, vamos olhar para o seguinte. Eu quero olhar para duas transformações, né? Sejam S e T operadores lineares do R2, ou seja, são transformações lineares cujo domínio e contradomínio são o R2. Tá? E aí, elas estão definidas assim: S aplicado no vetor xy é yx. E T aplicado no vetor xy é 0x. Certo? Então, para a gente não fazer muita conta reta. E aí, eu quero o seguinte: calcule ST aplicado no vetor 1 menos 1, certo? Lembra que a gente pode escrever isso como ST de 1 e menos 1. Essa linguagem dá a ideia de que é como se eu estivesse multiplicando uma transformação pela outra, né? Isso vai fazer muito sentido daqui a 2 aulas, quando a gente estiver vendo representação matricial e o que significa multiplicação de matrizes, né? Mas quando a gente fala de transformações e funções assim, às vezes a gente usa essa notação de composição, né? S bola T, né? A gente fala SOT, né? Mas S bola T, a gente usa essa notação. E aí, aplicada no vetor 1 e menos 1. Isso por definição, tá? Isso por definição é, por definição, essa operação é igual a calcular S no resultado da operação de T nesse vetor, certo? Então, olha a ordem que a gente lê as coisas, né? A ordem que está escrito aqui é só você colocar os parênteses em cima, tá? Então, S de T, né? S bola T, primeiro você aplica T, que é o tá mais perto do vetor, depois você aplica S, tá? Então, a gente acaba confundindo um pouquinho essa ordem, cuidado aí, né? Então, é só tacar os parênteses aqui na ordem certa. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, aplicar T nesse cara. Então, isso aqui é S de T de 1 menos 1, isso é 0x. Então, isso aqui é 0 e 1. Né? E aí, aplicando isso aqui, dá. Isso aqui, agora eu aplico a S nesse resultado, isso aqui dá 1, 0. Né? Nota o seguinte, de cara já, né? Você tem que perceber que eu tenho um conjunto aqui. Eu tenho um conjunto aqui, que é U, por exemplo. Eu tenho um conjunto aqui, um espaço vetorial, né? Que é V, e eu tenho um espaço vetorial aqui, que é W. E aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o S, que leva um vetor do U ao vetor do V, e o T, que leva aqui. E a composta S bola T faz isso direto. S bola T. Né? Então nota o seguinte, o domínio da transformação T. Opa, fiz ao contrário, né, gente? Esse cara aqui, ó, esse aqui é T, primeiro eu aplico o T, depois eu aplico o S, né? Então, o S bola T, primeiro eu aplico o T, depois eu aplico o S. Então, o domínio de S tem que ser o contradomínio de T, né? Então, o vetor T tem que cair, tem que pousar aqui no espaço vetorial, que é o domínio do S para eu poder fazer a operação, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Como aqui é todo mundo R2, né? Então, tá todo mundo em casa aqui e eu não preciso me preocupar. Com operadores, isso é mais fácil, né? Então, isso aqui é o resultado da aplicação em um
vetor, né? Mas eu posso estar interessado em obter uma expressão para ST, né? Então, como é que eu faço isso? Aplico no vetor geral. Então, vetor geral, ST, num vetor qualquer xy, né? Vai ser S de t de xy, né? Aí, pelo enunciado aqui, o t de xy é 0x. Então, isso aqui é S aplicado em 0x, que é x0. Certo? E aí, bom, eu posso verificar aqui, né? Verificando. Quem que é ST aplicado em 1 menos 1? Isso vai ser x0. X é 1, então fica 1, 0. E olha só, bateu aqui, né? Deu igual. Certo? Então, a nossa ideia da expressão aí funcionou nesse sentido. Certo? Agora, eu posso tentar saber se importa se eu trocar a ordem, né? Então, eu apliquei T e depois S. Mas será que importa se eu aplicar T depois S? Ou então S depois T? Vamos fazer. Então, vamos fazer aqui. Calcule TS aplicado em 1 menos 1. Tá? Então, agora, eu vou fazer T bola S, né? 1 menos 1, que é sinônimo, é a mesma coisa que TS, tá? É só outra anotação, 1 menos 1, né? Ou seja, isso é T aplicado em S de 1 menos 1. Né? Aí o que o S faz? Ele troca as componentes, né? YX vira XY e vice-versa. Então isso aqui fica T de YX. E agora o T ele vai escrever 0 na primeira posição e pegar, olha só, cuidado. Ele vai pegar o primeiro componente e colocar aqui na segunda. Então ele é 0, Y. Certo? Opa, desculpa. Na hora que eu troco aqui, né, fica menos 1, 1. E aqui ele vai colocar 0 na primeira posição e aqui ele vai colocar o primeiro componente no segundo lugar. Então vai ficar menos 1 aqui, né? Cuidado com o XY aí na hora da gente fazer essas contas, tá? Então, opa, isso aqui já é o resultado de eu aplicar a transformação, né? Então, T disso é isso. Então, ou seja, TS de 1 menos 1 é 0 menos 1. Certo? Se eu quiser escrever, obtenha uma expressão geral para TS, né? Então, vou ter que fazer TS aplicado num XY qualquer, né? Isso é T aplicado em S de XY, só que S de XY é YX, então esse é T de YX, né? E aí o que o T faz? O T, a primeira componente vai ser 0 e a segunda componente da imagem vai ser a primeira componente do domínio, então vai ser o Y, né? E aí, juntando esses dois aqui, né, eu vejo que T 1 menos 1 é 0 menos 1, né? Usando essa regra aqui, certo? Então, nota o seguinte, olha que, veja que esse cara aqui, ó, opa, não tem esse T aqui, né? Então, nota que esse cara aqui, cadê? Esse é o TS de XY, ele é igual a isso, né? Então, esse cara aqui é o TS de XY, é 0y. E o ST de XY é x0. Tá vendo? Então, daí a gente já tira a primeira coisa importante, né? TS é diferente de ST em geral, tá? Pode não ser igual, quer dizer, pode acontecer de ser igual, né? Às vezes acontece, a gente diz que aí nesse caso esses dois operadores comutam, e quando dois operadores comutam, quando TS igual a ST, isso é um resultado interessante, por exemplo, em mecânica quântica. Na quântica, o que a gente faz é calcular as propriedades das coisas aplicando operadores
lineares num espaço vetorial que determina aí, que a gente chama de que é a função de onda, né? A função de onda é um vetor de um espaço vetorial e tomar uma medida de alguma coisa é calcular um operador, aplicar um operador nesse cara. E a gente vai receber um outro vetor e a relação entre esses dois vetores, que a gente vai ver na próxima unidade, né? Os autovalores desse operador, a gente vai ver que são autovalores na próxima unidade, são o valor da medida. E aí, qual que é a graça? Se eu posso trocar a ordem, quando eu aplico uma medida, eu interfiro no sistema, né? Só que se eu faço medidas de operadores que comutam, tanto faz a ordem que eu meça, o meu sistema não muda. Mas, por exemplo, o operador posição e o operador momento, velocidade, né, de uma partícula, não comutam na quântica. E aí eu não posso saber posição e momento ao mesmo tempo. É um resultado direto disso aqui e do fato de quântica ser basicamente álgebra linear, né? Então, eu vou mencionar algumas coisas disso quando a gente vai falando de autovalores, né? Mas a ideia é essa. Em geral, a composição de operadores não comuta. E aí, eu falei que isso ia ter alguma coisa a ver com matrizes, né? E vai ter, porque a multiplicação de matrizes também não comuta, né? Olha só a ideia surgindo aí, né? Então, isso é o que a gente observa de cara, né? Agora, vamos continuar mexendo com esses caras. Nota que, quando todo mundo aqui, ó, U, V e W são o mesmo conjunto, eu posso ficar fazendo T vezes T vezes T vezes T, né? T composta com T, composta com T, composta com T. Então eu posso calcular potências, né? Potências de operadores. E se eu posso calcular potências de operadores, eu posso calcular polinômios de operadores também, coisas assim, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Calcule S quadrado, certo? Então, o que é S quadrado? S quadrado é SS, né? Ou seja, S bola S. Tá? Então, quem que é S bola S de XY, né? Isso aqui é S de S de XY. Então, eu aplico S no XY, pego o resultado e aplico S nele. O S troca, né, a ordem. Então, ele vai ficar S de YX. Nota que esse S de dentro eu apliquei. Então, esse S desapareceu e aplicou o resultado dele aqui. Agora eu aplico S nesse cara mesmo. Isso aqui vai dar... Eu troco a ordem de novo. Isso aqui dá XY. Né? Olha só que interessante. S quadrado é identidade. Né? Eu aplico uma transformação, aplico um operador, e aí eu obtenho um novo vetor, e eu aplico de novo o mesmo operador, e eu obtenho de novo a identidade. Né? Então, a gente pode tirar uma conclusão daqui. Né? Isso quer dizer que S é a identidade, né? E isso significa que S é a sua própria inversa. O operador inverso de S é o próprio S. Né? Então, cuidado com esse menos 1 aqui, tá? Ó, esse menos 1 aqui é operação inversa, tá? Não tem nada a ver com dividir. A gente não está definida a operação de divisão aqui nesse mundo, tá? Então, a operação inversa de S é o próprio S. Né? Porque quando eu aplico S no próprio S, ele desfaz o que o S fez, né? Então, a gente vai dar esse nome para operadores que tem tipo f elevado a n é igual a identidade, né? Então, tem alguma potência do n, aplico f, vou compondo a transformação com ela mesma, e chega uma hora que eu chego na identidade, né? E aí eu componho com a identidade, não muda mais nada. A gente diz que esse cara é operador idempotente. E aí isso só pode acontecer com um operador, não pode aparecer com transformação linear que não seja um operador. Porque a graça do operador é que o domínio e o contradomínio são o mesmo. Né? Então, eu não posso ter uma transformação que leva de um espaço vetorial para outro, porque se eu tenho, por exemplo, uma transformação que leva do R2 no R3, quando eu aplicar a transformação aqui dentro, eu vou ter um vetor do R3. E aí, essa transformação não está definida para vetores do R3, está definida para vetores do R2, por exemplo. Né? Então, aí eu não posso fazer isso, não posso fazer potência. Então, potência eu só posso fazer de operador, certo? Continuando o nosso exemplo aqui, né?
Aliás, esse cara todo aqui é resolução. Então, continuando nosso exemplo aqui, vamos calcular t ao quadrado. Calcule t ao quadrado. Né? E aí, nesse caso, isso é t ao quadrado de xy, né? É t bola t de xy. Né? E aí, isso é t de xy. Isso é t. O que o t faz? Ele coloca 0 na primeira posição e coloca a primeira componente aqui na segunda. Então vai ficar 0x. Agora, eu vou aplicar t nesse cara. Então isso aqui vai ser 0 na primeira posição. E na segunda posição eu coloco o cara que era o primeiro aqui, que é 0 também. Né? Então, ou seja, nesse caso, t ao quadrado é t ao quadrado é a operação, é a transformação nula. Né? Então, transformação. Ou o operador nulo. E aí eu tenho justamente esse caso, em que eu tenho uma potência de uma transformação, né? Então f elevado a n é a transformação nula, né? A gente chama esse cara de um operador nilpotente, né? Nil de nulo, né? É uma palavra latina para nulo. Nihilista, né? Tem a mesma origem. Então, nilpotente, ou seja, tem uma potência dele que anula as coisas, né? E aí, se eu aplicar mais vezes do que n, eu só vou ter o vetor nulo para sempre, né? Então, essas são duas identificações aí que a gente tem de operadores especiais nas suas potências, né? Mas vocês percebem que fazer a composição é essencialmente eu aplicar um depois o outro. E a ordem que eu faço é sempre do que está mais perto do vetor para o que está mais longe, né? Eu vou fazendo de dentro para fora a operação, que nem se eu tivesse parênteses, né? De dentro para fora, certo? Então, a ideia é essa. E tem exercícios na lista e tem exercícios na página da disciplina. Então, até lá.